Oi, esse podcast está sendo realizado como uma atividade avaliativa para a Teoria de Disciplina Sociológica 2, ministrada pelo professor Jaci de Oliveira, no mestrado de Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás. Meu nome é Ana Carolina Duarte. Meu nome é Flávia Lima e hoje a gente vai abordar a temática do envelhecimento. A gente vai partir das abordagens teóricas do André Gorz a partir do texto O Envelhecimento, publicado em 2009 na revista Tempo Social. Para falar um pouco sobre o texto, a gente também tem que pensar quem era esse autor, né? E aí, fazendo uma biografia breve dele, o André Gorz foi um filósofo, existencialista e jornalista. Ele nasceu na Áustria, em fevereiro de 1923, mas se naturalizou enquanto francês em 1954. Ele morreu em 2007, aos 84 anos, junto com a sua esposa. E ele fugiu da Alemanha para a Suíça na inclusão da Segunda Guerra Mundial, porque é muito importante pontuar que ele e sua família eram de origem judia, mas fugindo do antissemitismo, o pai dele se converteu ao catolicismo, mudou o sobrenome da família para um sobrenome não judeu. Ele tem publicações em diversas áreas, como a filosofia, a sociologia, a ecologia. Ele aderiu a alguns pseudônimos na vida dele. O primeiro foi Michel Bosquet, quando ele trabalhou no L'Express, no jornal francês, e depois fez suas principais publicações enquanto André Gorz, que são uma das publicações dessas que a gente vai trabalhar hoje, mas as demais também foram publicadas nesse nome, por isso que a gente utiliza o nome André Gorz. Ele foi influenciado pelo Marx e pela Escola de Frankfurt, e foi um revolucionário reformista, que é um termo cunhado por ele, e que também hoje pode ser convertido e entendido enquanto democrata socialista. Ele foi militante e ativista político, participou de momentos importantes no movimento sindical e movimentos sociais na França. Um deles foi o Maio de 68, que ele teve um papel muito importante. Ao longo da vida, ele se tornou mais crítico, fez alguns rompimentos, inclusive com o marxismo e o sindicalismo, e ele fez muitas publicações nesse sentido, pensando tanto o marxismo quanto a questão do trabalho, do tempo, do envelhecimento. No texto sobre envelhecimento, o André Gorz ele vai escrever no estilo mais literário, analisando os sentidos sociais atribuídos ao envelhecimento em várias dimensões, e vai ser um movimento que ele realiza que está muito relacionado à centralidade que a questão do tempo vai ocupar no seu trabalho, na sua obra. Nesse texto, ele vai descrever, se autorreferenciando, mas na terceira pessoa, as percepções que ele tem sobre o seu próprio processo de envelhecimento, e vai falar sobre a descoberta de uma condição que até então parecia ausente na sua vida, que é a própria questão da idade. Ele defende que vai ser não só um evento subjetivo, mas sobretudo social. André Gorz vai definir a velhice como o destino imposto pelos jovens aos velhos. E é importante, assim, a gente pensar nesse texto de envelhecimento que é curto, quanto ele traz essa questão do que a Flávia falou, de que o envelhecimento é uma questão social e é uma metamorfose da vida, porque ele pontua sobre como a juventude ele é um momento que é associado à responsabilidade, um momento no qual as pessoas não têm essa cobrança muito grande de inserção no mercado de trabalho ou em relação à idade, mas o envelhecimento é essa metamorfose no qual insere a pessoa tanto numa cobrança social em relação ao mercado de trabalho, quanto uma cobrança também em relação a padrões que são estéticos, mas também são padrões sociais, padrões de classe, que perpassam a vida da pessoa. Então, a principal defesa do texto dele é sobre como esse processo de envelhecimento ao longo da vida está associado não só ao processo biológico de envelhecer, mas sobretudo ao capitalismo e sobre o trabalho. E aí é importante a gente pensar também sobre como ele traz essa questão da idade como um marcador social que começa a ter presença e força ao longo da vida, já que na juventude, para ele, ela também é um conceito que se muta. Durante a juventude, a gente não tem essa cobrança social de que é necessário se enquadrar em alguns limites e que a partir da velhice você se depara com essas questões e também se depara com diversas cobranças. Eu fiquei pensando, o envelhecimento ele tem sido um objeto de estudo muito importante nas ciências sociais e na sociologia também, mais especificamente. Importantes autores têm tratado o envelhecimento como objeto de estudo, como a própria Simone de Beauvoir, que a gente pode tomar como exemplo. E é importante a gente pensar, né, que essa classificação e essa categorização da velhice é uma criação ocidental, assim como outras noções a respeito da infância, a respeito da adolescência. Alguns teóricos vão tomar a velhice como um dispositivo que vai atuar na constituição do nosso corpo e da nossa subjetividade, mas a gente sabe que é difícil generalizar a velhice a partir de somente um ponto de vista, né? Então é importante a gente ter em vista essa perspectiva. O que a gente acompanha atualmente, a gente pode pensar no mundo contemporâneo, em relação à população envelhecida, é que muitas vezes essas pessoas são caracterizadas e tratadas com pouca importância, né? O que traz essa ideia de que quando a gente não está mais no ápice do nosso trabalho produtivo, da nossa força de trabalho reprodutivo, a gente fica situado como um peso, essas pessoas ficam situadas como um peso. Muitas vezes elas são excluídas de muitos modos da vida política, são docilizadas, muitas vezes até infantilizadas. E é importante a gente pensar a velhice não só como uma questão médica, né, mas também uma questão econômica que está no campo político-administrativo, principalmente pensando mais especificamente no contexto brasileiro. Também é muito importante, como a Ana estava falando, a gente discutir velhice a partir de um ponto de vista interseccional, né? Porque tem muitas implicações de raça, de etnia, gênero, sexualidade, de classe e outros muitos marcadores que estão imbricados nesse processo de envelhecimento.
E eu acho muito interessante porque é um tema que dá para a gente pensar em muitos outros temas que estão relacionados a corpo, à família, à solidão, a essa questão dos espaços públicos, dos espaços privados, ou então até mesmo a questão da morte, né, que é um tema sensível também para a sociologia. Enfim. Sim, eu gosto também como ele traz também a velhice enquanto a criação de um outro, né? Que é uma discussão já antiga nas ciências sociais, o eu e o outro, o um e o outro. E como a pessoa idosa se torna o outro entre os outros. E aí eu gosto de pensar como o texto dele também se mantém atual, porque essa publicação brasileira é de 2009, mas ele fez essa publicação em 1962, num artigo numa revista. E é interessante pensar sobre como a Flávia falou, essas questões atravessavam a própria vida dele, e ele traz isso mais como uma reflexão a partir do tempo que ele foi envelhecendo. E também, se você parar para pensar que esse artigo foi publicado em 62 e que ele também era uma pessoa considerada jovem, a gente fica pensando sobre como essas questões já começam a atravessar a sua vida a partir do momento que você se torna mais velho, que na época ele estava completando seus 40 anos, mas era uma questão que já atravessava ele. Então, Sim. eu acho que são questões importantes de se pontuar, que não vão ser possíveis nesse podcast, mas que deixam a gente refletir sobre como a velhice, ela se torna um local que não é desejado, como se não fosse um processo natural, né, físico das pessoas. Uhum. Essa rejeição, né? Eu também sou uma pessoa que eu convivo com pessoas idosas, então eu estou o tempo inteiro me questionando sobre esses direitos, sobre esse trânsito, esse passar de fases da vida, né? Que todo mundo vivencia, todo mundo que tem a oportunidade de estar vivo vivencia. E pensando principalmente assim, pensando mais da perspectiva sociológica mesmo, o que importa, né? Para a sociologia pensar a questão da velhice. Como que a gente conseguiria desafiar essa perspectiva de que velhice é evolução, é declínio, é degeneração, né? Que é uma perspectiva, e não só uma perspectiva, é um modo realmente que se trata, e é um modo de vida de muitas pessoas idosas, para a gente conseguir desafiar isso e pensar de modo menos desigual e mais respeitoso a vida dessas pessoas, né? Promover uma abordagem mais inclusiva e respeitosa, que respeite essas pessoas e respeite também esse processo do envelhecimento em si. Sim. Mas é isso que a gente quis trazer nessa conversa mais breve. A proposta do podcast é que ele seja breve. Mas a gente quer encerrar abrindo a conversa para que vocês possam também interagir e dizer quais são as percepções a respeito da velhice e também deixar a indicação do texto para vocês possam ler depois e se aprofundar no tema.